Boa tarde, boa tarde a todos e todas aqui presente, aqui nessa palestra. Estamos aqui hoje com a presidente da Comissão de Direito de Família, a doutora Ada, que trouxe uma palestra brilhante com a doutora Andréia. A doutora Andréia, que é bem conhecida nas redes sociais, que dá passa as informações, dá algumas dicas de direito de família, e quando a gente a viu no Instagram, eu falei assim, não, a gente tem que trazer ela para nós aqui, né, doutora Ada? E antes de Isso. começar a palestra de hoje, eu quero deixar um recado bem importante, né? Que terça-feira, dia 3, nós temos uma aula inaugural da nossa ESA, nossa Escola Superior de Advocacia. Agora, Francisco Morato agora tem uma ESA, e dia 3 teremos a aula com o Dr. Flávio Tartucci, grande mestre, né, de Direito de Família também, estará presente na nossa subseção. Então, fica o convite a todos para estarem aqui dia 3 de outubro, às 18 horas, gente. Então, venham comparecer, a presença de todos é bem importante, e prestigiar, né, porque a gente sempre está trazendo grandes nomes, né, para Francisco Morato, a doutora Andréia, que é uma ilustre professora também, grande mestre também, e agora o Flávio Tartucci. A gente sempre está trazendo nomes de grande importância no direito, né? Francisco Morato, a gente quando convida algum palestrante, eles fazem questão de vir na nossa subseção, porque é uma subseção que está crescendo e a gente está dando importância para o direito e para a nossa advocacia. Então, outro recado que eu vou dar: quem precisar de certificado da palestra, só deixar o e-mail, o nome e e-mail no chat, tá bom? E com essa palestra, passa a palavra agora para a doutora Ada, que vai dar as honras para a doutora Andréia. Boa palestra. Obrigada, doutora Carla. Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É uma honra receber aqui, né, a doutora e professora Andréia Pereira, para falar aí sobre o tema quais provas produzirem uma ação de guarda. Tema importante, né, para quem atua aí na área de direito das famílias. E por falar em direito das famílias, a doutora Andréia atua, né, exclusivamente com direito de família, é professora de direito de família na Faculdade Legal e Educacional, professora de Direito de Família na empresa Nação Jurídica. Ela é pós-graduada em Direito de Família, especialista em Direito de Família, né, pela Faculdade de Coimbra, em Portugal, doutora Andréia. Se eu estiver errada, depois ela me corrige, tá bom? Ok. Autora aí, né, VIP no portal Migalhas na matéria de Direito de Família, colunista no portal Amo Direito e também no portal Direito News, associada aí ao IBDFAM e membro também do CDFAM. Currículo aí vasto, né? Então, estamos todos curiosos aqui, viu, doutora Andréia? Seja bem-vinda mais uma vez, e eu passo a palavra para a senhora. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, é um imenso prazer estar aqui hoje com vocês, fiquei realmente muito honrada. Em especial, quero agradecer à Comissão de Direito de Família, doutora Ada, que realizou o convite, doutora Carla, é realmente uma honra, tá? O tema que nós escolhemos hoje, né, para falarmos é sobre guarda compartilhada. O nosso intuito, guarda compartilhada não, guarda compartilhado, lateral, enfim, mas principalmente quais as provas que a gente deve produzir nessas ações, porque, como eu sempre digo, ganha processo quem tem prova. Não ganha processo quem tem o direito, né? Aquele que tem o direito, mas não conseguir produzir as provas, não vai ganhar esse processo. Hoje, no nosso ordenamento jurídico, nós temos somente a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Em alguns casos esporádicos, a gente tem alguns juízes que concedem a guarda alternada, mas isso realmente é uma exceção. Eu verifico muito na prática que tem pais que já têm ali acordado, já tem de fato uma guarda alternada sendo vivenciada, e aí nesses casos, quando realmente aquilo está funcionando muito bem, o juiz então vem e homologa. Mas de fato isso é uma exceção. A guarda é uma atribuição, né, do poder familiar, que está previsto no 1634 do Código Civil, e atualmente no nosso ordenamento jurídico, a guarda compartilhada ela é a regra.
Então, o advogado, na prática, para conseguir ali pleitear uma guarda unilateral, ele realmente precisa ter técnica para produzir essas provas e então ter o seu pedido deferido. Sempre que eu vou fazer uma ação de guarda, quando eu penso em provas, eu falo que a gente tem que fazer 2 perguntas. Elas vão nortear qual vai ser as provas que a gente vai produzir para cada fato que a gente deseja comprovar. Então, eu vou dar um exemplo. Primeira pergunta que a gente tem que se fazer: por que que o nosso cliente tem a melhor disposição para ter essa guarda? Por que que o nosso cliente ele é merecedor para ter essa guarda? Por que que o nosso cliente, a criança ou adolescente, sob a sua guarda, ele vai estar melhor, o seu interesse ali vai estar melhor representado? Quando a gente faz essa pergunta, a gente vai obter algumas respostas que, a partir delas, a gente vem para, então, verificar para cada fato qual prova que a gente produz. E a pergunta inversa também tem que ser feita, né? Se o meu cliente, ele merece ter essa guarda, se ele, naquele momento, a pessoa que está apta para ter essa guarda, por que que a outra parte não está apta? O que de fato eu preciso provar para demonstrar para o juiz que a outra parte ela não é merecedora de ter aquela guarda naquele momento devido àquelas circunstâncias. E aqui depende muito, né? A gente fala muito de guarda para a mãe ou guarda para o pai, mas a gente sabe que não somente o detentor do poder familiar é o que detém a guarda. Então, a gente precisa verificar cada caso que chega ali no nosso escritório para estar analisando. Então, pode ser que, de repente, há uma avó que está pleiteando essa guarda e essa pergunta que nós fazemos, essas 2 perguntas, elas continuam ali. Então, se a avó está pleiteando a guarda, por que que o pai e a mãe não estão aptos para ter essa guarda? Essas perguntas, né? Tudo que a gente faz, nós advogados, a gente precisa fazer essas perguntas para a gente saber que prova a gente vai produzir e, principalmente, para a gente já começar a ter uma linha estratégica para conseguir nosso pedido deferido. Vou dar um exemplo. Se a parte que procura o advogado para obter a guarda, seja ela unilateral ou, de repente, está pleiteando essa guarda compartilhada, mas com uma residência fixa, seja com o pai, com a mãe ou com aquele que está pedindo essa guarda, tá? O que a gente precisa provar? Nesse primeiro momento, com quem está exercendo essa guarda de fato? Essa guarda, de fato, está com o cliente que nós estamos representando ou está com a outra parte? Por quê? Se está com o cliente que eu estou representando, eu vou trazer provas de que essa criança ou adolescente já mora com esse cliente. Essa criança já tem uma rotina estabelecida. Que provas que eu trago para demonstrar que essa criança já mora com quem está pleiteando essa guarda? Eu vou trazer prova testemunhal, que pode ser qualquer pessoa que realmente saiba dos fatos. Essa pessoa, ela precisa ter vivenciado o passado e ela precisa vivenciar o presente. Então, eu preciso trazer ali uma testemunha que comprove que anteriormente essa criança já morava com o nosso cliente que está pedindo essa guarda e que atualmente ele continua morando. Uma outra pergunta que a gente tem que fazer: essa criança ela é bem cuidada? O que demonstra que uma criança é bem cuidada? Essa criança ela tem uma higiene pessoal? Testemunhas, né, podem comprovar isso. Essa criança ela faz acompanhamento médico? Como que está a caderneta de vacinas dessa criança? Porque aquele que está exercendo aquela guarda de fato, embora essa responsabilidade é tanto do genitor quanto da genitora, né? Mas aquele que exerce a guarda naquele momento, ele tem por responsabilidade ter esses cuidados. Quem acompanha essa criança no médico? Toda vez que a gente leva uma criança ou um adolescente no médico, a gente assina ali como responsável, né? Eu sempre oriento o cliente, quando ele nos procura, já procurar aquela clínica para que você faça aí uma cópia desse documento onde demonstre que você é o responsável, é você que acompanha essa criança naquele médico, é você que é o responsável por algum tratamento médico que ele já realiza. Isso, quando eu trago isso lá na minha petição inicial, eu já trago elementos para que o juiz realmente possa conceder essa guarda avaliando o quê? Os fatos, baseados sempre nas provas, tá? Isso vale também quando a gente quer comprovar que a outra parte não é merecedora. Então, digamos que essa guarda a gente está pleiteando para aquele pai, para aquela mãe, para aquela avó
que não tem a guarda de fato hoje. A criança reside ali com o pai ou com a mãe, mas um exemplo, a avó está pedindo a guarda, porque os pais não cuidam, porque os pais são negligentes, porque a criança ela está ali passando por algum risco iminente. Nesse caso, o que eu tenho que trazer de provas? Os pais não cuidam, a criança fica sozinha. Eu já fiz uma denúncia no conselho tutelar, eu preciso fazer. E aí eu vou lá e eu vou pedir essa prova. A criança tem algum problema de saúde e os pais não fazem o acompanhamento médico. Então, tudo aquilo que a gente vai alegando, a gente já vai verificando como a gente vai construir essas provas para trazer aqui nesse processo. E vale lembrar que a gente tem prova oral, que seriam testemunhas, a gente tem depoimento pessoal, que é extremamente importante, a depender do fato, a gente solicitar, a gente requerer isso ao juízo. A gente tem as provas documentais. Então, assim, lá no 369 do Código de Processo Civil, vem elencando todas as provas que a gente pode solicitar, e ali está muito claro, né, que essas provas todas serão admitidas, desde que moralmente elas sejam ali aceitáveis, né? Então, quando a gente ficar numa dúvida, na dúvida, a gente traz a prova, tá? Verifica se aquilo está beneficiando ou não o nosso cliente e a gente traz. Quando a gente fala de tratamento médicos, tá? Então, de repente, se você tem a guarda, está exercendo a guarda, por óbvio que é muito mais fácil você ter todos aqueles comprovantes que você acompanha. Mas se de repente você está pelo cliente que não tem essa guarda de fato, ele também tem como conseguir essas provas. Ele tem como conseguir provas tanto de tratamento médico como de acompanhamento escolar, né? Muitas vezes, quando a gente está ali pelo genitor ou pela mãe que não detém a guarda de fato, eles alegam, mas o pai ou a mãe ou os pais, quando é os avós, eles não trazem para mim a informação de como está na escola. Eu peço, eles não me dão. Mas a própria lei nos traz ali, né, que o pai ou a mãe, ambos, aquele que não detém a guarda, ele tem o direito de saber, e a instituição, seja pública, seja privada, ela tem a obrigação de fornecer isso para aquele genitor que não tem a guarda naquele momento, sob uma pena de multa de R$ 200 a R$ 500 diário. Então, quando o cliente nos procura, a primeira coisa que a gente pede ao cliente, te procurou, ele alega que a criança não vai para a escola, que a criança não está sendo cuidada, que a mãe é totalmente negligente, o que a gente faz? Entra em contato com a instituição para pedir, então, todo o histórico escolar daquela criança, para verificar a quantidade de faltas. Tudo isso é documento que a gente já precisa trazer na nossa inicial, quando a gente quer comprovar que aquela guarda tem que ser modificada, tá? Principalmente quando a gente está buscando a guarda para aquele que não tem a guarda de fato, porque é extremamente difícil o juiz ele fazer uma modificação de guarda, porque a gente sabe que isso vai mexer toda na rotina que já tem estabelecida ali da criança ou do adolescente. Então, para que o juiz venha modificar essa guarda, esse lar de referência, a gente precisa de fato ter muitas provas, tá? E essa é uma delas. Então, a gente não precisa ficar esperando a outra parte, posteriormente, trazer ali como prova esse histórico escolar. A própria parte já pode ir lá e pode solicitar. A mesma coisa a gente pode pedir já no caso contrário, tá? A pessoa detém a guarda, ela é a responsável e, de repente, ela está pedindo uma guarda unilateral, por quê? Não consegue entrar em acordo com a outra parte para conseguir tomar as decisões importantes da criança ou do adolescente. A gente sabe que a guarda unilateral, somente um genitor vai ficar responsável pelas decisões ali da vida da criança, quanto a guarda compartilhada, a responsabilidade é dos dois, né? Tanto na tomada de decisões, quanto a responsabilidade em si. Agora, qual que é o grande problema? A gente, às vezes, encontra pais que não têm o mínimo de comunicação. E a gente encontra pais que não têm o mínimo de interesse. Então, assim, já tive muitos casos aqui no escritório que a gente entra com uma ação, aí a parte não quer a guarda unilateral, ela quer continuar com a guarda compartilhada, mas a parte, quando precisa realizar uma matrícula na escola, demora meses sem uma resposta. Então, a gente tem que comprovar de que, olha, ele quer exercer a guarda compartilhada, mas, de fato, ela não é exercida. E quando a gente busca esse auxílio para tomar uma decisão de qual seria o melhor convênio, qual seria o melhor tratamento médico, ou fazer uma matrícula de uma escola,
ele não concede os documentos, ele não expressa opinião, ele simplesmente não decide, ou ela, depende de quem você tiver pela parte. E como é que eu vou comprovar isso? Mensagens de WhatsApp, e-mail. Quando o cliente tem a possibilidade financeira, eu sempre indico para os meus clientes fazer o quê? Ata notarial. Então, por exemplo, eu tenho uma conversa do WhatsApp, que está muito claro ali de que a comunicação ela é inexistente, o desinteresse da outra parte é inexistente, e qual prejuízo esse desinteresse está causando para a criança ou para o adolescente, tá? Então, por exemplo, uma matrícula escolar, não dá para a criança esperar, né, que ambos fiquem ali aguardando a decisão dos pais para fazer a matrícula. Tem um período escolar que você precisa ingressar na escola. E aí, de repente, essa guarda compartilhada não está funcionando, porque eles não chegam numa decisão, e isso está prejudicando ali a criança. O que você faz? Você traz ali provas que está trazendo, de fato, essa comprovação. Pode ser essa conversa de WhatsApp. Se o meu cliente ele tiver uma condição financeira para arcar com essa ata notarial, porque não é algo barato, né? Eu sempre indico que o faça. Então, a gente vai até o cartório de notas, a gente ali, então, vai pedir para que o tabelião transcreva para que tenha fé pública. Agora, se ele não tem essa condição de estar pagando por uma ata notarial, a gente pede para exportar a conversa, sempre tira o nome, né? Normalmente, os contatos nós deixamos salvos, então a gente tira o nome para ficar, de fato, ali um número para comprovar que aquele número é da pessoa, que aquela conversa realmente ela é verídica, não foi uma conversa inventada, supostamente uma prova mentirosa para conseguir ali esse pedido deferido, tá? Falando em ata notarial, que eu considero extremamente importante também, principalmente, eu sempre oriento o cliente, óbvio, a decisão final é dele, decorrente ali da condição financeira que ele possui, mas ata notarial por diligência também, tá? Então, por exemplo, a gente está discutindo a guarda e, de repente, está discutindo o período de convivência na mesma ação, e você entra com essa ação e, de repente, mas já aconteceu aqui no escritório, olha, doutora, mas ela não passa mensagens, né? Ela sempre fala por ligações, eu não tenho essa prova por escrito. Então, você pode, mas ela sempre cria esse empecilho, ela fala mal da criança, toda vez ela fala mal daquele que está indo buscar, né, para o direito de convivência para a criança. E ali tem uma questão. Quem tem o direito de conviver com a criança? Pai, mãe, familiares, né? Isso já está consolidado no ordenamento jurídico. Então, não é só pai, não é só mãe. É o pai, a mãe, é o avô, é os tios, é aquele familiar que, de fato, tem afeto com aquela criança. Se eu tenho um cliente e que me traz um relato que toda vez que ele vai buscar essa criança, uma das partes diz que a criança está doente, por isso ela não pode ir, ou a criança ela vem sempre suja, mal vestida, mal cuidada, o que eu faço? Eu vou lá, eu pago uma ata notarial por diligência. O tabelião ele vai até o local com você para retirar aquela criança e aquilo que ele presenciar, ele vai transcrever nessa ata. Isso tem fé pública e faz uma grande diferença nas ações de guarda, porque quando você coloca ali na sua petição inicial os fatos, nesse primeiro momento você traz só os fatos. Quando você traz uma ata notarial que tem fé pública, que um tabelião transcreveu aquilo que ele presenciou, dizendo que, chegando ao local, porque ele transcreve exatamente tudo que ele presenciou, chegando ao local tal, fomos recebidos por tal pessoa, que entregou a criança em tais condições. Então, isso é muito importante e pouco utilizado. Eu verifico, na prática, é muito pouco utilizado, primeiro, por uma questão financeira mesmo, porque não é algo barato, e segundo, porque nós, advogados, muitas vezes pecamos em não passar isso para o cliente. Às vezes, a gente tem aquela noção, é muito caro, eu não vou passar para o cliente. Às vezes, a gente precisa entender que quando a gente informa para o cliente qual a importância daquela prova no processo, aquilo que a princípio parecia caro, naquele momento o cliente percebe que não é tão caro assim, mediante aquilo que está sendo discutido, que é a guarda do filho, que é um do bem mais precioso, né, que nós temos, que é a guarda dessa criança ou desse adolescente. Então, é muito importante que nós, profissionais, a gente traga para o nosso cliente todas as possibilidades e que a gente informe qual
a necessidade de cada prova que a gente está trazendo nesse processo. Ata notarial por diligência, pouquíssimo usado, sem dúvida nenhuma, é um recurso que deve ser explorado, tá? E as atas notoriais, então, por exemplo, já tem muitos juízes que quando você vem ali com prints de redes sociais, tá? Eles não estão dando a valoração necessária para aquilo. A ata notarial, ela já traz ali um peso muito maior para essa prova. Então, a gente classifica que essa prova ela passa a ter uma relevância muito maior. Se o cliente tiver condições, oriente, explique ali qual a necessidade. Então, de repente, você tem um vídeo, tem uma conversa por e-mail, você tem as redes sociais que estão ali demonstrando, né? Esses dias teve um caso aqui no escritório, muito triste, inclusive, porque era uma criança bem pequena, e o genitor buscou a criança, porque tem ali já estabelecido o período de convivência, e aí foi com essa criança para uma represa, e ele gravou vídeos extremamente alcoolizado, com a criança na água, e postou nas redes sociais. E aí a mãe entrou em contato conosco para entrar ali com pedido de modificação de guarda e também para mudar o período de convivência. Então, verifique que esse vídeo ele tem um peso muito grande para o pedido que nós estamos fazendo, inclusive teve um pedido de liminar nessa ação. É muito difícil o juiz, ele logo de cara, conceder uma liminar. A gente precisa realmente se preocupar muito com as provas que a gente está trazendo ali. E quando eu trago um vídeo que foi ali feito através de uma ata notorial, isso tem um peso muito grande. Inclusive, aproveitando aqui que eu falei agora de pedido de liminar, né? Uma coisa bem importante, pouco utilizada pelos advogados também, toda vez que você tiver uma situação que coloca a criança em risco, seja de violência, seja o perigo eminente desse genitor, aquele que detém a guarda ou que convive, fugir com essa criança, peça ali o pedido de liminar e traga o máximo de provas possíveis, porque senão o pedido não é deferido. Tá, e quais provas que eu trago nesse momento? Uma que eu utilizo aqui no escritório. Tem testemunhas? Tenho. Não tenho condições de fazer uma ata notorial? Porque, inclusive, isso aqui é excelente também, tá? Testemunha, você pode levar a testemunha diretamente no cartório de notas para que o tabelião colha o depoimento dela. Então, ele transcreve isso numa ata notorial e você traz aqui. Verifique que é muito difícil o juiz ele conceder ali essa liminar nas ações de guarda. Mas se eu trago ali 3 testemunhas relatando estes fatos, concorda que o juiz ele tem base para deferir o meu pedido? Eu estou trazendo um vídeo, eu estou trazendo ali uma ata notorial com o colhimento do depoimento dessas testemunhas, que muito provavelmente não seria ouvido agora, o juiz ele vai ter base para definir o nosso pedido. Mas, lembre-se, o pedido de liminar numa ação de guarda é realmente quando tiver um risco eminente para a criança. Uma outra possibilidade que você pode fazer, o cliente não tem realmente condições financeiras de estar arcando ali com essa despesa dessa ata notorial, que ao meu ver é assim algo que a gente deve utilizar muito, mas tem situações que realmente não é possível. Pega o testemunho dessas 3 pessoas, quem tiver presenciado o fato, peça para que ele escreva uma carta de próprio punho e assine, transcrevendo ali o que ele presenciou. Então, por exemplo, nesse caso a gente pediu para que, perguntou se tinha testemunhas e a própria família do genitor que estava lá presente, né, teve, inclusive a mãe, que é raríssimo isso acontecer, mas a própria mãe, ela escreveu e ela colocou que realmente o filho tem problemas com álcool, que ele ama muito a filha, mas quando ele bebe, ele realmente não cuida, e que inclusive ela tem ali um receio de acontecer algo, porque ele dirige alcoolizado, enfim. Então, colhe, pede para escrever ali a próprio punho, traz isso já na sua inicial e peça uma audiência de justificação. Coloca lá nos seus pedidos, caso o juiz entender que o que você trouxe naquele momento de provas não é o suficiente para conceder essa liminar, peça uma audiência de justificação para que essas testemunhas possam ser ouvidas agora. Isso vai aumentar, sem dúvida nenhuma, as chances de ter esse pedido deferido, principalmente quando a gente estiver falando de uma liminar, que é muito difícil na prática a gente conseguir, tá? Essas 2 coisas que eu trouxe
particularmente, aqui no escritório eu utilizo muito e eu verifico na prática que traz uma diferença muito grande no processo. Outra coisa que eu queria falar com vocês sobre provas, né? A gente elencou ali as provas documentais. Tudo que você tiver de prova documental, por óbvio, você já traz agora na sua petição inicial. Então, eu tenho o relatório, a criança faz um acompanhamento psicológico. Quando a criança faz um acompanhamento psicológico, e se não faz, eu sempre falo, né, para os meus clientes que já coloque, quando você evidencia que essa criança já está passando ali por algum problema evidenciado decorrente dessa falta de comunicação e desacordo entre os pais, eu sempre indico para que o cliente já coloque essa criança numa terapia, para passar com um psicólogo, tá? E se ele já passar, você pode também trazer essa informação aqui para a sua petição inicial, para demonstrar para o juiz qual o prejuízo que a guarda, da forma que ela foi estipulada, ou que ela está sendo exercida, está ocasionando para a criança ou para o adolescente. Isso é bem importante. Quando a gente fala, voltando agora para a prova oral, né? O que eu vou trazer aqui de prova oral? Tudo que você considerar importante. Lá no início eu falei, a gente faz aquelas 2 perguntas, depois a gente vem criando a estratégia. Então, por exemplo, como eu falei, se a criança mora com aquele que está pedindo a guarda, eu trago testemunhas que presenciaram o passado e presenciam agora o presente. Se a criança ela é bem cuidada, eu trago testemunhas que possam me relatar isso. Se a outra parte não é merecedora dessa guarda, porque quando a criança ela está em poder e ela está ali com a outra parte, a criança falta na escola, a criança não comparece, a criança chega atrasada. O que eu trago para comprovar isso? Eu posso pedir ali para que seja arrolada como testemunha a professora, a coordenadora pedagógica, diretora do colégio. Então, na dúvida, pessoal, não deixa de pedir. Porque, assim, eu verifico que, às vezes, os fatos, eles são narrados com muito detalhes, mas as provas não são construídas. Então, se eu tenho ali o histórico, né, escolar do meu filho, que demonstra que eu sou uma mãe zelosa, que demonstra que ele realmente frequenta a escola, que ele participa, que ele está realmente tendo ali uma progressão educacional, se eu faço um acompanhamento médico e eu trago essas provas para os autos, eu estou comprovando para o juiz que eu sou merecedora dessa guarda. Se a outra parte deixa de fazê-lo e eu não tenho, de repente, essa prova, porque aí não é uma prova documental, né? O pai levou na escola atrasado, como é que eu comprovo? Quem recebe essa criança na escola? Tem um zelador, tem um porteiro, é a professora que recebe? É essa pessoa que eu vou arrolar como testemunha posteriormente para comprovar esse fato. E assim, consequentemente, isso é extremamente importante e valioso. Outra coisa também que a gente precisa, já na nossa inicial, a gente, quando verificar ali que é necessário, pedir o estudo psicossocial e pedir a perícia psicológica. Por que eu vou pedir os 2? Porque tem juízes que eles entendem, não é o correto no meu entendimento, mas que eles entendem que o estudo psicossocial ele é único exclusivamente para orientar o juízo. Então, se o juiz entender dessa forma, você pode e você deve agravar. Mas na dúvida, o que eu já faço? Pede lá a perícia, né? Porque aí você vai poder nomear um assistente técnico, que é extremamente importante e muito pouco também utilizado pelos advogados. Algumas vezes porque não passa a informação para o cliente, já por pensar que é caro, e por outras vezes por acreditar que não é necessário. E aqui eu digo, nós advogados, nós não somos psicólogos. A gente não tem conhecimento para realizar quesitos para o perito técnico, para um assistente social ou para o psicólogo. Quem tem, né, competência para isso é um assistente que nós vamos nomear, que vai ser um psicólogo. Esse assistente técnico, ele é para quê? Para parte. Então, a gente sempre tem em mente que quando a gente pede um estudo psicossocial, esse estudo vai ser realizado por um psicólogo, mas do juízo. Quando nós estamos nomeando um assistente técnico, ele vai buscar o interesse do nosso cliente. Então, ele vai ter a preocupação de formular quesitos, por exemplo, que demonstrem ali
por que que essa criança, esse adolescente, ela está muito melhor assistida com o nosso cliente, não com a outra parte. E às vezes o pessoal acha isso irrelevante e não é, porque faz total diferença. Por mais que nós, advogados, né, se tiver um laudo ali que não for favorável para o nosso cliente, a gente vai poder impugnar, mas a gente não tem o conhecimento necessário para formular esses quesitos com que realmente possa extrair ali a informação correta para que o juízo possa, então, deferir essa guarda. E aqui também é bem importante a gente frisar que, se você, de repente, foi lá, não pôde nomear o assistente técnico, porque quando você nomeia o assistente técnico, é o seu cliente que vai pagar por esse assistente técnico, né? Ainda que ele tenha gratuidade de justiça, ele que vai arcar com essa despesa. E se, de repente, realmente ele não tem como, tá? Duas coisas aqui para nós que somos advogados. Deixe isso registrado por e-mail, tá? Porque amanhã ou depois, se esse cliente vier a perder a guarda, vier a buscar um outro profissional, que ele não alegue que essa informação não foi passada. Porque na prática acontece. Inclusive, aqui no escritório, eu já vivenciei isso. A pessoa nos procura e fala assim, olha, eu perdi a guarda, o que dá para fazer? Aí você vai lá olhar, não tem realmente provas suficientes naquele processo para que o juiz pudesse ter deferido. E aí o cliente fala assim, não, mas o advogado, ele não me falou. Em nenhum momento ele me disse que eu podia nomear um assistente técnico, um psicólogo. Em nenhum momento ele me disse de uma ata notorial. Então é importante a gente se prevenir mesmo, deixar isso registrado por e-mail, WhatsApp, não importa de que forma, mas ter registrado, ter isso por escrito, tá? Digamos, falando ainda de perícia, né? Digamos que chegou um laudo e o laudo não é favorável para o nosso cliente. O que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, se tiver assistente técnico, a gente vai verificar juntamente com esse assistente técnico se de fato ali foi colhido, foi realizado esse estudo da forma correta. Então, por exemplo, vai ter uma oitiva de criança, né? Essa oitiva, como ela foi realizada? A gente vai verificar para a gente poder impugnar e, a depender da situação, a gente pode pedir para ser realizado um novo estudo, uma nova perícia, tá? Então, isso é totalmente possível. Já tive casos aqui no escritório que nós conseguimos o pedido da guarda, mesmo depois de um laudo que não era favorável. Então, no primeiro momento, nós recebemos um laudo que não era favorável para a nossa cliente. Esse caso, inclusive, é bem peculiar, porque era a avó que estava pedindo a guarda das crianças, eram 3 netos, a avó estava pedindo a guarda desses 3 netos, então, quem estava ali na ação? O pai, a mãe e a avó. Os pais eram separados, a avó já exercia essa guarda de fato, e começou a briga, então, pela guarda. A avó exercia a guarda, a mãe foi lá, fez um acordo com o pai, foi na justiça, passou a guarda para o pai sem o conhecimento da avó. Chegou o dia de convivência, o pai veio, retirou as crianças, levou para casa, como já fazia de costume, e aí então o pai simplesmente, no dia, não devolveu as crianças e informou a avó que não iria devolver, porque a partir daquele momento ele tinha a guarda. Então verifique que, na prática, a gente tinha um pai que de fato convivia com a criança a cada 15 dias, a gente tinha uma mãe que logo em seguida que deu essa guarda, se arrependeu, queria a guarda de volta, e a gente tinha uma avó que era quem de fato cuidava dessas crianças no dia a dia. E aí, nesse momento, o que a gente fez? Produziu todas as provas, a avó era responsável financeira no colégio, a avó era a pessoa que acompanhava as crianças em médicos, inclusive uma delas tinha alguns problemas que precisava de um acompanhamento, inclusive com um psiquiatra, e ela sempre ali nos documentos estava como responsável, e a gente trouxe também, a gente pediu o estudo psicossocial. No primeiro momento, o juiz, ele manteve a guarda com o pai, não devolveu a guarda para a avó. Quando, então, foi pedido o estudo psicossocial, veio um laudo dizendo que mantivesse a guarda com o pai e a mãe e a avó com direito de convivência. E aí a gente, nesse caso específico, a gente não tinha um assistente social, um assistente técnico, por uma questão financeira, a cliente realmente não pôde arcar com mais essa despesa, mas aí a gente pediu um novo laudo, porque essas crianças, a primeiro momento, tinham sido ouvidas na presença do pai e da madrasta.
e tinha sido de forma online. Então, o que que a gente pediu? Eu lembro que nesse caso muito específico eu despachei com o juiz, com o promotor, com todo mundo, porque realmente era um caso bem grave, né? Principalmente com uma dessas crianças que já tinha um problema psicológico e tinha tido esse tratamento ali interrompido. E aí, quando chegou aquele laudo, né, a gente olha assim, de fato, a gente tem o quê? Um pai que não era um pai ruim, né? Mas que deixava muito a desejar, principalmente na questão de cuidados da parte psicológica dessas crianças, uma delas em específico, que fazia acompanhamento com psicólogo e com psiquiatra, e ele tinha um entendimento de que aquilo não era tão relevante, de que não era um problema, de fato, né? As pessoas hoje, infelizmente, eles entendem que uma doença física é uma doença psicológica não. E construindo esses fatos, a gente conseguiu, depois de despachar com o juiz promotor, que fosse realizado um novo estudo sem a presença da madrasta, sem a presença do pai e de forma presencial. E aí, já no segundo estudo, aí ele já veio favorável para a avó, porque de fato ali, essa colheita, ela foi feita da forma correta, né? Então, ela conseguiu ali, de fato, extrair da criança e dos irmãos o que realmente estava sendo vivenciado por eles. Então, por isso a gente precisa estar muito atento e não aceitar. De repente, vem um laudo ali, não aceitar. A gente precisa impugnar, a gente precisa pedir, de repente, um novo estudo. Simplesmente, a gente não pode aceitar de primeira, porque isso pode trazer um prejuízo muito grande para a criança e para o adolescente, porque principalmente nessas ações, né, a gente não visa buscar o interesse do nosso cliente em si. A gente tem que colocar o interesse da criança em primeiro lugar, visando o interesse da criança ou do adolescente. E se o nosso cliente realmente é o que tem, naquele momento, melhor aptidão para ter essa guarda, a gente precisa buscar. Isso é bem importante a gente fazer e a gente utilizar na prática, tá? Porque isso pode fazer total diferença nos nossos pedidos. Caminhando aqui já para o final, quero falar uma coisa bem importante também referente à prova testemunhal, porque muitas vezes eu verifico que o advogado, ele vai lá, a gente se preocupa em fazer a melhor petição, de narrar muito bem os fatos, e aí a gente começa a pecar nas provas, que eu elenquei aqui algumas provas que a gente deve trazer para essa petição. Por óbvio, cada caso a gente precisa analisar com muita cautela. Eu sempre falo, né, nós que somos advogados familiaristas, a gente precisa ter uma escuta ativa mesmo, para que a gente possa compreender, porque às vezes aquilo que o cliente está nos trazendo não é aquilo que de fato na prática está acontecendo, e aí a gente precisa, primeiro, entender o que está acontecendo, ter uma escutativa para que a gente possa apresentar a melhor solução, e nem sempre a melhor solução é aquela que ela está nos apresentando. Então, a gente precisa ter esse filtro, né, para poder fazer essa apresentação. Uma delas, que eu considero importante, é a gente explicar para o cliente quais são realmente a diferença de guarda compartilhada para guarda unilateral, porque às vezes o cliente te procura e fala assim, eu quero a guarda unilateral de qualquer forma, e ele não entende que a guarda compartilhada, embora você compartilhe todas as decisões, a criança ainda assim vai ter o lar de referência, né? Então, às vezes, o medo dele não é de compartilhar a guarda, o medo é de que aquela criança não resida mais com ele. Então, quando a gente consegue mostrar para esse cliente, a gente às vezes consegue até chegar num acordo que é o melhor dos mundos para o advogado e, na maioria das vezes, o melhor dos mundos para a criança também. Porque quando a gente entra nessa briga pela guarda, é uma briga que, de fato, sempre, de alguma forma, vai respingar na criança ou no adolescente, tá? Sobre a prova testemunhal, ponto muito importante a gente trazer. Quando a gente vai rolar uma testemunha, nas ações de guardas, a gente pode arrolar 10 testemunhas. Então, quando você vai fazer essa estratégia para verificar o que nós vamos comprovar com prova documental e o que a gente vai comprovar com prova testemunhal, a gente precisa se lembrar que, primeiro, a gente tem só 10 testemunhas para rolar. Segundo, para cada fato, serão 3 testemunhas. Então, a gente precisa saber muito delimitado qual fato cada testemunha vai produzir prova para que a gente não perca. De repente, você traz ali 3 testemunhas para produzir prova sobre um fato
e tem algum outro fato que você precisa produzir prova, mas você não vai mais poder ouvir essa outra testemunha, porque para aquele fato já foi determinado. Então, isso é bem importante, inclusive, a gente estar atento para quando, de repente, numa audiência, a gente tiver, observar a parte contrária. Então, por exemplo, a parte contrária chegou na audiência com 10 testemunhas, a gente já pede ali para que ele informe para qual fato cada testemunha vai produzir essa prova. Isso também pode fazer uma grande diferença na hora do juiz deferir ou não nosso pedido. Por quê? Se esse outro advogado ele não tiver ali já separado quais testemunhas vai produzir prova para cada fato, ele pode se perder e nisso ele pode deixar de produzir alguma prova que beneficie você, o seu cliente, tá? Isso é bem importante. Outra coisa também, quem vai rolar essas testemunhas é o próprio advogado, então não é o juízo. O que eu sempre falo, quando a gente vai rolar as testemunhas, traga, olha, a testemunha é de confiança, não importa. Faz uma R, encaminha, depois traz isso nos autos. A mesma coisa a gente tem que ficar atento para a parte contrária. Então, de repente, vai produzir prova oral, a testemunha chega no momento, ela não estiver presente, se o advogado da outra parte não tiver uma justificativa, se o advogado da outra parte não tiver colocado nos autos que essa testemunha realmente foi intimada, o que a gente vai pedir? A gente vai pedir para que o juiz ele declare que essa prova ela está preclusa, porque era obrigação do advogado ter intimado. Então, isso também é importante. Tem alguns advogados, infelizmente, porque isso não é ético, que acabam utilizando essa postura para postergar essa ação, para que essa audiência precise ser remarcada. Então, nós que somos profissionais diligentes, que realmente somos especialistas no direito de família, se isso acontece, o que você tem que lembrar? Não é simplesmente uma testemunha, é uma prova que está preclusa, porque o advogado, ele não intimou corretamente, ele não trouxe isso nos autos. Então, a gente tem que pedir, primeiro, que a audiência não seja remarcada, e segundo, que seja considerado que essa prova, ela está preclusa, que ela não possa mais produzir essa prova com essas testemunhas, porque foi ela que deixou de trazê-lo em juízo. Isso é importante, pode fazer muita diferença. A mesma coisa vale para o depoimento pessoal. Por quê? É obrigação da parte, quem faz o requerimento é a parte. Se tem algum fato que eu quero comprovar e para isso eu quero depoimento pessoal e eu não requerer, a outra parte não é nem obrigada a comparecer na audiência. Então, é muito importante, por exemplo, se eu estou alegando ali que a outra parte não merece ter essa guarda, porque ela sofreu algum tipo de violência. Se eu tiver um boletim de ocorrência, eu já vou trazer isso nos autos. Eu não tenho, eu tenho uma testemunha que presenciou o fato. Eu trago, eu vou arrolar essa testemunha. Se eu quiser que a outra parte ela fale sobre esse fato específico, eu preciso pedir o depoimento pessoal dela. E se ela não comparecer na audiência, esse fato vai ser considerado existente. Isso é bem importante. Então, esse fato ele vai ser confesso. Então, por isso que a gente tem que sempre lembrar, a prova testemunhal, ela é extremamente importante, depoimento pessoal também. Às vezes o pessoal fala assim, a parte precisa ir na audiência, ela não precisa, tá? Então, tá ok se ela não for. Eu sempre oriento meu cliente que vá, está sendo discutido ali realmente o objeto da ação, que é a guarda. Para mim, é um dos momentos mais importantes dessa ação, são as provas que a gente produz na audiência. Então, mas ele não é obrigado, tá? Então, se de repente ele não for, e às vezes acontece, principalmente quando a gente está diante ali de casos de violência, o que eu vou fazer? Eu vou ter já pedido lá na minha petição, e aí aquele fato ele vai ser confesso. Por isso, não despreze as provas testemunhal, não despreze depoimento pessoal, porque ele pode ser de extrema importância para que o juiz defira ou não o seu pedido, mediante daquilo que for colhido ali naquele momento. E uma coisa que também faz parte das provas, né? Tenha perguntas estratégicas para a parte. Então, você vai ouvir testemunhas. Primeiro, quero trazer esse ponto aqui porque é importante, tá? A testemunha, ela não é das partes. Embora eu arrole as testemunhas,
o outro advogado vai arrolar as testemunhas que ele acredita ali ser necessária para produzir as provas que ele necessita, a testemunha não é minha e não é dele, a testemunha é do juízo. Então, assim que as testemunhas forem arroladas, eu sempre falo para não trazer essas testemunhas já lá na inicial, então no momento oportuno, quando o juiz ali der a decisão saneadora, é que a gente vai arrolar essas testemunhas. Eu sempre, isso é algo que é muito importante, muito relevante, então quem não faz, comece a fazer, tá? Arrolou as testemunhas? Busque a informação com o seu cliente, se ele conhece essa testemunha, quais as informações que ele de fato pode ter. E o que você faz? Você entra em contato com a testemunha. Mas eu posso entrar em contato com a testemunha? Pode e deve. Até para você verificar se aquela testemunha, de fato, ela tem conhecimento ali daquilo que está sendo alegado e discutido nessa inicial, e para você verificar se não é importante que você também arrole essa testemunha. Faça isso sempre de forma, quando você entrar em contato, né? Grave essa ligação e deixe claro para a parte, né? Para essa testemunha, olha, eu sou advogada do processo X, da qual a senhora foi arrolada, te informo que essa ligação está sendo gravada, gostaria de conversar com a senhora sobre os fatos que, de fato, a senhora tem conhecimento. E aí, se a testemunha ela não quiser falar com o advogado, ok, é um direito dela, ela não é obrigada, mas se ela falar, você tenha isso gravado. A mesma coisa com as suas testemunhas. Então, você arrolou as testemunhas, converse com as suas testemunhas para você, de fato, saber ali o que você vai produzir de prova com cada uma delas. Tenha isso gravado. Já vi acontecer em audiência, chega lá na audiência, a testemunha muda os fatos. E ali você vai fazer o quê? Você vai advertir. Você vai advertir de que já conversou com a testemunha anteriormente, que você tem uma gravação onde ela narrou os fatos de uma outra forma. E aí você pergunta, será que ela está confusa com os fatos ou será que ela está mentindo? E aí lembra que o falso testemunho, ele é crime. Então isso normalmente faz com que a testemunha dê um passinho ali e ali ela volte a realmente narrar os fatos que ela presenciou ou pelo menos você tira toda a credibilidade da testemunha para o juízo, que é o que a gente está buscando, né? A gente, quando está em audiência, que a gente está produzindo essas provas, a gente precisa fazer o quê? Trazer ali os fatos e, quando esses fatos não ficarem claros, a gente precisa, pelo menos, criar a dúvida, para tirar aquela narrativa que ela está trazendo e deixar a dúvida para que o juiz não considere ela uma prova forte naquele momento. E o mesmo vale também para questões dos peritos, tá? Eu tinha falado anteriormente, né? Se veio um laudo ali que é desfavorável, você pode e você deve pedir a oitiva do perito. E ali você vai formular os quesitos para estar perguntando como que ele chegou naquele laudo, qual técnica foi usada. E ali você formula as perguntas, porque a gente sabe que um laudo do perito, seja do psicólogo, assistente social, ele tem um peso muito grande para que o juiz ali chegue numa decisão. Então, o que eu preciso fazer? Se o laudo não está favorável para o meu cliente, eu peço a oitiva e eu faço perguntas estratégicas para que eu, pelo menos, traga essa dúvida para o juízo. Para que essa prova, que num primeiro momento ela é tão forte para o juiz determinar a guarda ou não, ela fica uma prova fraca, ela fica uma prova com dúvidas. Isso é importante. Às vezes, principalmente o advogado que não é especialista em direito de família, ele tem um certo receio, né, de fazer esses quesitos, porque afinal de contas a gente está falando com um profissional daquela área, mas é importante que a gente perca esse medo pelo melhor interesse da criança e do adolescente, porque infelizmente a gente sabe que tem laudos que têm ali falhas, e é o nosso papel verificar quando essas falhas estão ocorrendo para trazer ali, de fato, o que é melhor para a criança e para o adolescente, que é aquilo que a gente está buscando. Uma coisa que eu não comentei, mas vou falar agora porque considero importante também, tá? A questão do perito, fugiu a palavra? Quando a gente estiver diante ali de um laudo, tá? O que a gente precisa sempre buscar? Os quesitos, se eu não conseguir nomear um assistente técnico, tá?
eu posso procurar um profissional, tem muitos profissionais hoje que fazem isso, para nos fornecer o quê? Uma consultoria. Ele vai analisar aquele processo, ele vai analisar aquele laudo, e ali ele vai te ajudar a formular esses quesitos. Então, observe, é muito mais barato do que você nomear um assistente técnico, mas você vai ter um profissional que vai conseguir, de fato, verificar se naquele laudo tem alguma falha ou não. Isso também pode fazer uma grande diferença. E o custo é infinitamente menor do que o custo que você teria para nomear um assistente técnico, tá? Então, isso pode fazer uma grande diferença no seu processo. Se você tiver essa possibilidade, oriente o seu cliente e faça, porque no final, o que o juiz considera para deferir o pedido ou não? Aquele que tem provas, e a gente sabe que tem a classificação de provas fortes, provas fracas. Quando a gente consegue trazer pelo menos essa dúvida, a gente consegue tirar essa prova de forte para uma questão ali, demonstrando que essa prova ela é, na verdade, uma prova fraca. E eu considero isso extremamente importante. Tudo isso que eu trouxe aqui para vocês é o que eu aplico no meu dia a dia, é o que eu ensino, e quando é colocado em prática, a gente obtém os resultados. Então, eu tenho certeza que quem está aqui hoje, né, que colocou ali o seu tempo para aprender um pouco, eu espero que de fato consiga aplicar, porque vocês vão ver que na prática isso faz uma grande diferença entre você ter o seu pedido deferido ou não. Isso é bem importante. Acredito que era isso que eu queria trazer para vocês, os pontos mais relevantes que eu considero importantíssimos numa guarda, né? Deixa eu ver se eu passei alguma coisa de provas que eu não falei, que eu considero importante. Prova testemunhal, uma coisa também importante, tá? Que eu não falei, e na prática é o dia a dia, mas o que a gente prova para o juiz para conseguir essa guarda? É o dia a dia da criança ou do adolescente. Então, por exemplo, pai que não é presente, pai que de repente está pedindo essa guarda simplesmente porque agora a mãe ajuizou uma ação para pedir os alimentos, ou tem casos, por exemplo, de avós que cuidam da criança e do adolescente, os pais não cuidam, e aí os avós vão lá, entram com a ação para pedir essa guarda, para regularizar essa guarda, pedindo ali uns alimentos, e aí os pais falam, não, então se eu tenho que pagar os alimentos, devolve a guarda para mim. Mas não cuidam de fato. Então, a gente traz isso aqui para o processo, tá? Então, muito comum disso acontecer. A gente sempre orienta o cliente para tentar trazer essa prova ali por escrito, através de uma mensagem que seja, mas se você não conseguir, e se você está diante ali, por exemplo, de 2 processos, um que foi ajuizado de alimentos, e aí logo depois a parte que não detém a guarda foi lá e entrou com o pedido da guarda. A gente traz ali demonstrando para o juiz que a criança sempre morou com aquele que você está representando. Você traz que, na verdade, essa ação agora, essa modificação de guarda só foi pleiteada justamente para que a outra parte deixe de pagar os alimentos e passe a recebê-los. Então, já ganhei processo quando a gente conseguiu comprovar isso através de conversas de WhatsApp e trazendo ali na linha do tempo mesmo, sabe? Pega lá o processo, a data que foi distribuída, traz para o processo de guarda para demonstrar, olha, a criança ou adolescente nunca teve problemas com a outra parte referente à guarda. Esse problema só veio agora porque foi pedido os alimentos. Então, traz isso aqui para o processo. E o mesmo vale numa questão ali, se estivermos diante de uma violência doméstica, se o pai coloca a criança em risco, se a mãe, a gente fala pai, mas pode ser a mãe também, já tive casos aqui do pai estar pedindo essa guarda, porque a mãe é usuária de drogas, então coloca essa criança em risco, o que você faz? Tá, a mãe é usuária de drogas, ela já ficou internada alguma vez? Já ficou. Entre em contato com essa clínica, pede ali um comprovante, tem testemunhas que sabem que essa mãe é usuária de drogas. Às vezes, quando a gente fala de testemunhas, é muito delicado, porque as pessoas, às vezes, elas não querem, né, criar uma indisposição ali por conta da convivência. E aqui, novamente, eu lembro que a testemunha não é minha, não é da outra parte, é do juízo. Então, ainda que você veja que tem uma resistência de alguém para depor, mas para ir lá testemunhar, mas ela é a única pessoa que presenciou aquele fato, seja de violência, seja porque é usuário de drogas, seja porque colocou aquela criança em risco iminente,
você pode sim trazer, arrolar essa testemunha, ela vai ter que falar ali quais fatos ela presenciou. Aqui, a gente faz um alerta, né? Observe se realmente não tem um outro meio, porque também trazer uma testemunha que não quer, nem sempre é o melhor caminho. Mas, de repente, se ela for a única testemunha, traga. E uma outra coisa, só para a gente finalizar, já completei 1 hora aqui, mas só para finalizar, porque eu considero importante, tá? Numa ação de guarda, nunca peça a oitiva da criança ou do adolescente para que ele diga ali com quem ele quer ficar. Porque, primeiro, eu considero que criança ou adolescente, ela não tem a capacidade para determinar com quem ela quer ficar. Porque senão ela teria capacidade para tomar todos os outros atos ali da vida dela, né? E segundo, coloca a criança ou adolescente numa situação de escolha que não cabe. Numa situação de ter que escolher entre o pai, entre a mãe, ou entre o avô, entre o tio que já cuida. Criança nenhuma merece passar por isso. Por óbvio, se a gente estiver diante de uma violência que essa criança sofre, não tem testemunhas, porque normalmente a violência ela é velada, né? Ela é ali escondida. Se não tem testemunhas, aí não tem o que fazer, realmente tem que ouvir a criança, vai ser feito através de uma escuta especial. Mas se tiver outra forma de provar esse fato, não peça a oitiva dessa criança, não peça para que essa criança diga ali com quem ela deseja ficar. Tem muitos outros meios que eu trouxe aqui hoje que a gente pode demonstrar que a parte que a gente está representando, ela merece ter essa guarda. Isso é bem importante. Isso também eu verifico na prática que isso é bem visto ali pelos juízes, tá? Porque já demonstra que aquele que está pedindo essa guarda, ele tem a consciência de que, de fato, aquilo pode ser muito prejudicial, emocionalmente falando, para aquela criança e para aquele adolescente. Então, isso é importante. Só para finalizar agora, uma coisa que eu não falei, que em alguns casos aqui no escritório eu peço e eu considero que é importante. Quando o cliente te procura para propor uma ação, alegando, pedindo uma modificação de guarda, de repente, alegando que a outra parte tem problema psicológico ou qualquer coisa do gênero, ou uma violência, você pode pedir para o seu cliente, você pode trazer. Isso não é usual, mas eu utilizo aqui no escritório e eu verifico a diferença, é de um laudo psiquiátrico para o seu cliente, para demonstrar para o juiz aqui, olha, não sou médica, não tenho a capacidade, mas tem um médico aqui que está atestando que o meu cliente, ele está na sua capacidade mental ótima, está tudo ok. Então, esses fatos que ele está trazendo aqui, de fato, devem ser reais. Isso é bem importante. E se você estiver atuando ali, atuando pelo seu cliente que está alegando também isso da outra parte, você pode pedir para que seja feito um laudo, para que ele passe, então, com o psiquiatra, para que tenha um laudo, um estudo, para comprovar se aquela criança realmente, além de ter o estudo ali com o psicólogo, com assistente social, para verificar se ele pode receber a criança em casa ou não, para verificar se realmente ele tem capacidade de estar com essa criança ou não. Em casos extremos, e aqui eu cito violência doméstica, a gente pode sim pedir para que tenha esse laudo ali do psiquiatra, tá? Esses pontos que eu trouxe são pouco usados, infelizmente, atualmente, mas que utilizados pode fazer uma grande diferença. E tudo isso aqui é o que eu utilizo no meu dia a dia. Como a doutora Ada falou no início, eu atuo exclusivamente no direito de família. Então, aqui no nosso escritório, a gente tem outras demandas cíveis, previdenciarista, mas eu, particularmente, só atuo com direito de família, que é a minha paixão, que é realmente a área que eu gosto, que eu estudo, que eu me especializo, que traz alegria para o meu coração. Né? Então, é tudo que eu pratico no meu dia a dia, o que eu trago de melhor para os meus clientes, é o que eu trouxe para que vocês também possam incluir ali alguma dessas coisas que eu trouxe, né? Por óbvio, muitas coisas vocês já utilizam, mas sempre tem ali algumas coisas que a gente não utiliza e que, se a gente agregar, com certeza vai fazer ali um grande diferencial. Bom, era isso. Vou abrir agora para as perguntas. Quero já agradecer a toda a Comissão de Direito de Família e Sucessões, especial a doutora Ada, a doutora Carla e toda a comissão. Fiquei muito honrada quando a doutora Ada entrou em contato, pedindo, me convidando para fazer essa palestra. Fiquei realmente muito feliz. E todo mundo que está aqui hoje, né, realmente mostra um comprometimento com a sua advocacia, e eu acho isso super importante. Nós somos uma classe que
extremamente necessária hoje na nossa sociedade. Quando a gente busca se especializar e busca mais conhecimento, a gente consegue trazer uma sociedade muito mais informada e com seus direitos muito mais respeitados. E dar parabéns, né? Porque a comissão aqui está fazendo um excelente trabalho e trazendo conteúdos muito importantes para que, de fato, a gente possa ter acesso. Vou estar aqui com certeza presente, inclusive, no dia da palestra do Tartucci. Com certeza vai ser também muito importante e com conteúdo de alto valor. Então, todo mundo que está aqui já aproveita também a oportunidade, né? A gente sabe que é muito trabalhoso, que demanda muito trabalho da parte de vocês que organizam tudo isso, né? Então, realmente, a gente precisa valorizar mais esse trabalho que as subseções da OAB vêm fazendo. Vou entrar aqui no chat e quem tiver pergunta também pode mandar aqui que eu já vou respondendo. Isso, enquanto a gente vai lendo aqui, né, doutora, olha, Sobral Pinto já dizia, né, que a advocacia não é profissão de covardes. E para isso acontecer, então, a gente tem que realmente estudar muito, né, para aprimorar habilidades, como capacidade, né, de resolução de problemas, disciplina e responsabilidade. Então, antes de mais nada, né, eu agradeço muito por ter doado o seu tempo, né, um pouquinho do seu tempo para a gente. Você trouxe aí, né, esse tema com muita didática e brilhantismo. Isso a gente percebe, né, porque é fruto do seu profissionalismo e estudo. Então, felizes estamos nós, né, com a sua presença aqui. Gratidão eterna. Quando o palestrante vem, né, Imagina, quando o palestrante vem pessoalmente aqui, a gente costuma entregar um presente, né? Mas quando a senhora voltar do Canadá para São Paulo, faço questão de visitá-la, viu? Ah, entregar será um em prazer. mimo, tá bom? Quando estiver, assim então, que eu chegar tá em São Paulo, eu vou te mandar uma mensagem, será um prazer muito grande. Inclusive, essa palestra era presencial, né? Eu pedi ali para que a gente realizasse de forma virtual, justamente por não estar aí no momento. E prontamente, a doutorada respondeu, toda a comissão respondeu e viabilizou para que essa palestra ocorresse, né? Então, será um prazer encontrá-las. Doutorada, o seu áudio travou aqui para mim. Eu vou ler aqui. Eu vi que tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou começar a ler aqui para responder, até por questão de tempo de vocês também, tá? A Liane, ótima aula. Parabéns, doutora Andréia. Isso, pode, por favor. Obrigada, doutora Liane. Doutora Vitória também aqui, agradecendo. Nós que agradecemos. James, Adriane. Deixa eu ver aqui. Tem bastante parabéns. Eu que agradeço a presença de todos vocês. A gente conseguiu. Tem bastante pessoas presentes, né? Eu que agradeço. Doutora Andréia, se a doutora permitir, eu até anotei as duas perguntas, e aí eu já Sucesso hoje aqui nessa sala, hein? Tá dando picotada, que é uma da Renata. Deixa eu já ver aqui. A Renata perguntou, doutora, a psicóloga que atende o menor pode ser nomeada como assistente? Não pode, tá? Inclusive, tem uma resolução que é a 008, salvo engano, artigo 10, que é do Conselho Federal de Psicologia, que não pode, tá? Então, o psicólogo que atende a criança, até mesmo por uma questão de não ter ali conflito de interesses, ele não pode ser nomeado como assistente técnico. Agora, qualquer outro profissional que for capacitado, porque observe que para atuar nessas demandas, né, a pessoa precisa ser capacitada, não basta só ser um psicólogo. Não precisa ser um psicólogo que realmente já tem experiência com essas demandas de criança e adolescente, para que você então possa nomear. Agora, o psicólogo que já atende essa criança não pode, inclusive vai barrar lá na resolução 008 de 2010, tá bom? A outra pergunta também era da doutora Gabriele Machado. Ela perguntou como que pode solicitar a ata, como solicitar a ata notarial. Você vai fazer o seguinte, você vai num cartório de notas
E quando você chegar lá, você vai solicitar. Se você precisar, você quer transcrever para uma ata notarial uma conversa de WhatsApp, ou você quer transcrever alguma coisa que está nas redes sociais, lembre-se, você vai levar o seu login, a sua senha do Instagram, por exemplo. Você vai até lá, você vai levar o seu login e sua senha. O tabelião, ele vai logar na sua conta e aí, então, você vai informar, né, o que você precisa que seja transcrito, e então ele fará. O mesmo vai ocorrer pela conversa do WhatsApp. Você leva o seu telefone até lá e então ele vai transcrever aquilo que está na sua conversa de WhatsApp. Se for a prova testemunhal, que eu falei para vocês, que a gente também pode fazer através de ata, você vai diretamente no cartório de notas, você leva a testemunha e você informa que você deseja que seja colhido o depoimento dela. Então, você vai explicar, né, do que se trata e o tabelião, então, ele vai ouvir aquela testemunha e transcrever aquilo que ele estiver ouvindo naquela colheita, naquele momento. A ata notarial, eu vi que alguém aqui perguntou sobre preços, né? Isso varia bastante, tá? Então, depende muito de cada estado. Em Campinas, por exemplo, a gente precisou fazer essa semana, tá em uma média ali de R$1.000 a primeira página. Então, assim, é a frente, o verso é cobrado outro valor e depende ali também da distância, tá? Então, a ata notarial por diligência, ela vai depender também da distância que o tabelião precisa estar se deslocando, tá bom? Aqui em São Paulo também uma média de R$500, se você quiser apenas, se não for ata notarial por diligência, tá numa média de R$500. Em Salvador, a ata notarial, por exemplo, por diligência, salvo engano, a gente fez recentemente, não sei se já teve alteração, mas lá já tem um valor mais acessível, tá numa média de R$500, mais verificando ali qual a distância. Então, depende muito de cada estado, tá? Distrito Federal já é bem mais caro ali o valor, vai depender de cada estado, mas a média é essa, pelo menos aqui em São Paulo, tá? A doutora Elis, ela falou, o que fazer diante de um laudo do perito desfavorável? Tá. Laudo veio desfavorável. O que você pode fazer? Duas coisas. Primeiro, se você tiver um assistente técnico, ele vai elaborar quesitos ali para a gente tentar, como eu tinha falado anteriormente, né, descredibilizar aquela prova, para a gente conseguir chegar qual foi o método utilizado para chegar naquele laudo. Então, é uma possibilidade. Outra coisa, você pode pedir uma nova avaliação, se você verificar que essa colheita ela não foi feita da forma correta. Então, já teve um laudo? Ok. Mas eu posso pedir um novo? Eu posso. E uma terceira opção também é você pedir ali uma consultoria para algum assistente técnico, que é diferente de nomear, porque ele, então, é que vai formular esses quesitos, tá? E a oitiva desse psicólogo na própria audiência, porque aí você vai formular esses quesitos, porque você pode formular os quesitos e peticionar, mas você pode fazer isso também na própria audiência. Quando o laudo é desfavorável, eu faço isso com certeza, porque, primeiro, o nosso poder de persuasão, né, ali, frente a frente falando, ele é totalmente diferente do que a gente está lendo um papel, né? Então, faz toda a diferença. Então, pede a oitiva para que você possa formular esses quesitos na própria audiência, tá bom? A doutora Ágata perguntou, o advogado pode acompanhar a parte no atendimento com o perito? Não, mas o assistente social pode, tá? O assistente social não, o assistente técnico pode, tá? Então, agora, particularmente, já tem bastante tempo que a gente não tem nenhum pedido negado, mas já tive pedidos negados e aí a gente agrava, tá? Teve seu pedido negado? Agrava. Tem alguns juízes que, baseado nessa resolução que eu falei para vocês, do Conselho Federal de Psicologia 008, tem lá um inciso, né, que fala que se não me engano, é o parágrafo 2º, que fala que o assistente técnico ele não pode acompanhar. E aí tem alguns juízes que, baseado nessa resolução, eles negam. Mas aí você agrava, que eu garanto para você que no agravo a gente consegue. Mas, ultimamente, os pedidos que eu tenho feito têm sido deferidos. Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente nomear o assistente técnico sempre que for possível. Ele vai poder acompanhar. Outra pergunta. Desculpa, doutora. Pode falar. O doutor Ricardo, ele falou assim, estou atuando em uma ação de guarda, contestando o pedido de guarda compartilhada
pelo genitor. Posso juntar o laudo com o psicólogo no momento que o juiz abrir prazo para juntar provas que pretende produzir? Pode. Se você já tiver, na hora que o juiz der a decisão saneadora lá perguntando quais provas a gente deseja produzir, esse é o momento, você traz. Eu acho que só acabou as perguntas e agora só elogios, Andréia. Muitos elogios da doutora Elis, agradeceu pela resposta e parabéns à doutora. O doutor Ricardo agradeceu também. Só elogios, doutora, também, só elogios. Doutora Adriana Miller, foi uma palestra enriquecedora. Mário também agradece, e ótima palestra. Muitos elogios, doutora. Acho que aqui tem mais de 40 elogios totalmente para a doutora. Eu vou passar a palavra para a doutora Ada, para ela fazer as considerações finais, e depois passa novamente para a doutora, se ela quiser dar mais algum recado. Tá certo. Obrigada, doutora Carla. Então, doutora Andréia, mais uma vez, muito obrigada. Estamos aqui, assim, embasbacados, né, com essa experiência, seu brilhantismo, como eu trouxe daquela hora. E gratidão. O dia que quiser conhecer a nossa obsessão aqui em Francisco Morato, seja bem-vinda, viu, para tomar um café aqui com a gente, tá bom? Agradeço também a todos que estiveram presentes aqui hoje, né? Eu tô com um problema aqui, gente, no meu... como que chama? No chat, né, na verdade, então eu não estou conseguindo visualizar as perguntas, enfim, graças a Deus a doutora Carla aí conseguiu visualizá-las, mas também quero aproveitar a oportunidade aqui de agradecer os presidentes de comissão das outras comissões, tá bom? Gratidão a todos vocês. Obrigada. Doutora Andréia? Bom, eu quero só agradecer também, foi um prazer imenso estar aqui, agradeço a todos. Realmente é uma honra, como eu falei anteriormente. Assim que eu estiver em São Paulo, com certeza vou entrar em contato. Vai ser um prazer estar conhecendo a subseção aí de Francisco Morato. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm feito. E só agradecer mesmo. Inclusive, quero agradecer todo mundo que nos acompanhou aqui até o final. Parabéns para vocês pelo comprometimento. Eu costumo sempre falar, né? Nós que somos advogados, a gente precisa estar sempre estudando, se atualizando, buscando informação, e isso é independente de quem seja, né? Eu tenho mentores que ainda assim continuam estudando, eu sou mentora de advogadas e eu estou, todos os dias, eu tenho ali 1 hora dedicada para estudo também, e isso é extremamente importante, nos torna profissionais melhores e automaticamente a gente consegue proporcionar o melhor para os nossos clientes. Então, parabéns a todos, né, que estiveram presentes conosco até agora, e parabéns para vocês que organizaram aí essa palestra. Obrigada, doutora. Quer deixar seu Instagram aqui? Porque às vezes tem alguém que não saiba, né, do Instagram, por favor. Eu vou até colocar aqui no chat, no Instagram. Isso. Pessoal, já me segue lá, andreiapereira.adv. Coloquei olha, aqui, vou falar. andreiapereira.adv, já me seguem lá também, tá bom? Isso, tem conteúdo todos os dias, porque eu sigo todos os dias. Todos os dias tem conteúdo. De perguntas, né? A caixinha de pergunta que abre lá. Olha isso. Eu respondo, e se vocês tiverem qualquer dúvida, precisar de algum auxílio também, pode mandar mensagem no direct, eu respondo todo mundo, sou eu mesma que respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque a gente está ali realizando alguma demanda e tal, mas eu respondo todo mundo. Então, estou super à disposição, a advocacia, ela precisa disso, né? Nós somos aqui, sempre um ajudando o outro constantemente, então, conhecimento, ele é para ser compartilhado, então, tudo que vocês precisarem, estiver ao meu alcance, só mandar mensagem no direct, quem me conhece sabe, eu sempre estou ali à disposição, tentando ajudar da melhor forma possível. Tá certo. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada para todos também, tá bom? Deixa eu só dar um recadinho antes. Primeiramente, agradeço a doutora Andréia por estar aqui na nossa subseção. Faço em nome da nossa presidente, doutora Vanessa Miciano, que ela mandou um abraço para a doutora, espera a doutora pessoalmente. Infelizmente, ela não conseguiu estar com a gente, porque ela teve um outro compromisso,
mas ela abre as portas da OAB para estar aqui conosco. E será bem-vinda, doutora. Olha que a audiência vai ser boa lá presencialmente, né? E antes de terminar, quero mais uma vez aproveitar, convidar todos que terça-feira, às 18 horas, vamos fazer a nossa aula inaugural da nossa Escola Superior da Advocacia, com o doutor Flávio Tartucci, tá? Ele vai falar também de direito de família, é um tema que todo mundo se agrada, né? Todo mundo sempre tem alguém, tem um cliente que está precisando, né, doutora? E esperamos a doutora Andréia também para trazer um curso aqui na nossa escola também, na nossa Escola Superior de Advocacia, né, doutora? Veja um curso já para a gente fazer aqui em Francisco Morato. E Combinado. desde já agradeço a todos os presentes que participaram aqui da palestra, que tiraram suas dúvidas, e espero todos também, sempre lá também presencial. Sempre compartilhe, estejam presentes na nossa subseção, que a gente sempre está fazendo um trabalho para todos. Eu que agradeço o convite e boa noite a todos. Boa noite. Gratidão. Obrigada. Boa noite a todos.